Lara, boa tarde, gatinha. Ontem, pela correria, não deu tempo da gente poder conversar melhor e te mostrar os detalhes do slide e também por uma coisa específica. O slide tem muitas partes em maiúsculas. Não é legal. Na hora eu não te falei, mas aqui eu posso explicar melhor. Por que não é legal? Porque o aplicativo do PowerPoint tende a não corrigir o que está em maiúsculas, porque ele pode perceber e entender que se trata de uma sigla, e ele não corrige siglas. A melhor forma de você obter o serviço de correção, né, do PowerPoint é você colocar usando minúsculas e maiúsculas normalmente, tá certo? E aí passou muita coisa batida, viu? Eu estava revendo o slide, tem alguns detalhes aqui, erros de digitação e tudo mais, que a gente nem percebe quando está em maiúscula, mas fica melhor quando a gente consegue colocar na minúscula. Vamos começar pela imagem. Você utilizou uma imagem que tem direitos autorais. O que acontece é que para utilizá-la, você precisaria comprar a imagem. E aí ela vem uma marca d'água, né? E fica aí esse unsplash aí espalhado por toda a imagem. Da mesma forma que tem uma marca d'água aí no seu vídeo, neste vídeo que estou fazendo, porque eu não comprei o programa. Encontrei esse programa na internet só para mandar essa explicação para você. Eu pensei em mandar a explicação digitada ou por áudio, mas a melhor forma é você vendo e também é uma forma de você ter esse material em mãos para que de repente você, precisando, né, possa lançar mão de rever as informações aqui contidas. Legal? Vamos então ao que interessa. Essa imagem não é ruim, a imagem é boa, mas tem essa coisa da marca. Tem outro problema nessa imagem, qual é? É que eu suponho que essa imagem naturalmente não era nessa extensão. Houve um alongamento da imagem de forma a corromper, né, digamos assim, as medidas naturais da imagem. Porque o rosto das moças está muito alongado. Vamos imaginar que ela fosse mais ou menos isso daqui. Eu suponho que ela estaria mais ou menos aqui, a imagem natural. Mas você pode falar, mas John, mas não cabia no slide. Eu quis alongar para poder caber no slide. Sim, eu posso fazê-lo, mas não comprometendo a qualidade da imagem. Como é que eu faço então, John? Mas aqui, ó, vai no canto superior, no canto inferior direito, onde está aqui o menos e o mais, diminuiu a imagem para você ter a proporção. Ou você vai perceber que do lado esquerdo, aqui onde está a moldura em vermelho, está te mostrando o que é visível no slide. O que eu vou fazer? Eu posso ampliar essa imagem, como? Puxando sempre pelas extremidades. Pelas extremidades. Sempre nesse sentido diagonal, ó. Puxando, diagonalizando. Não posso puxar assim, certo? Na horizontal, nem na vertical, porque vai deixar a imagem totalmente distorcida. Olha o que acontece. Se eu puxo aqui, ó, olha o que acontece. Em comprido o negócio fica feio demais. E se eu fizer o anterior, é o que você acabou fazendo, imagino eu. Então veja só, você puxou na diagonal, pronto. Ah, mas não cabe toda a imagem no slide, entendeu? Aí o detalhe também é que o próprio PowerPoint, ele deixa marcado, ele deixa a imagem transparente para que você veja os limites do slide. Pronto. Aí ele dá um pontilhado em vermelho, marquei aqui. Aí depende do que eu queira mostrar. Supondo que eu quero mostrar mais a sala iluminada e as garotas, aí eu vou cortar a parte inferior. Se eu quiser mostrar mais, né, com mais detalhes ali, a mesa, o que está em cima da mesa, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou levantar a imagem e perceba o que vai aparecer aqui. Deixa eu ampliar para você ver. Vai ficar dessa forma, entendeu? Posso aí escolher o que eu quero mostrar. Mais um pouco para cima, um pouco mais para baixo. Aí a gente define como a gente desejar. Bacana. Aí tudo bem. Vamos então para, né, o segmento do slide aqui. Deixa eu ampliar para ficar melhor para você ver do outro lado. Ampliei demais, 100% tá bom. Aqui. Adjetivo e numeral. Massa, né? As cores estão legais, eu gosto muito de azul, mas temos um detalhe aqui. É aquilo que eu falei para você antes. Essa fonte não combinou com o slide, porque ela é muito, digamos assim, arrojada, é uma fonte, nem arrojada, é uma fonte mais clássica, né? É aquela fonte com serifa. O que é serifa, Jomas? São esses cortes aqui, como se fossem a base, né, inferior aqui, como se fosse um tetozinho aqui na letra, né? O J tem, né? O D tem essa pontinha aqui puxando, entendeu? Ao ver como é
Então, assim, toda ela é serifada. Esse tipo de fonte, ele se torna um pouco cansativo se você repeti-lo muito no slide. O ideal seria, por exemplo, aí você... para que eu vou usar essa fonte, por exemplo? Para um letreiro, né? O nome de uma loja, por exemplo, que ali você vai ver aquele momento e pronto, seria interessante. Mas para o trabalho, ele acaba não ficando muito legal. Há pessoas que optam por ele, em trabalhos e tudo, mas é uma dica que eu dou na questão do design, tá? Claro, cada pessoa tem seu gosto também, a gente tem que respeitar isso, né? Mas vamos continuar. Aqui, nós temos esse choque aqui, né? Vamos ver hoje, e aqui a gente poderia ter puxado um pouquinho para ter deixado aqui, ó. E a gente pode também colocar uma caixa de texto e tal. Mas eu acho que nós temos um conflito aqui. A gente tem muito elemento, né? E outro detalhe que está sobressaindo, vou falar de duas coisas. Uma é isso daqui. Você ter todas as frases juntas aqui não ajuda, não fica legal, não fica bonito. O que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui tudo. Vamos cortar. Aqui a gente exclui isso, essa forma, certo? E a gente vai colar. Colou, ele já vem na caixa de texto. Aqui, ó, essa setazinha verde, né, eu converti elemento gráfico Smart Art. Você clicou aqui, ela converte no elemento gráfico. Inclusive a primeira opção é a que a gente mais usa, que é essa opção de lista. Pronto, olha só. Ah, Diogo, mas está pequeno demais, não tem problema. Aqui você pode puxar pelo meio, viu? Não tem problema nenhum não. Só a imagem que você não pode fazer isso. Pronto, você conseguiu dar um tamanho legal. Assim, mas não gostei muito da cor. Aí você pode mudar, a opção de cor está aqui, ó. Pode mudar como você bem desejar, certo? Vou deixar em azul como estava, azul mais escuro. Ok. Assim, essa imagem quadradona aqui não está muito combinante. Percebe, inclusive, que cada caixinha tem as formas arredondadas, não é? O que a gente faz, então? A gente vai para cá, ó, em formato de imagem, certo? Em cortar, você vai, canto superior direito ali, você vai aqui cortar para demarcar forma. E aqui você vai escolher a segunda forma, que sempre é essa dos cantos arredondados. Olha como já fica diferente a cara do slide. Olha como já fica diferente, não é? Já mudou muita coisa em poucos gestos aí. Mas vamos continuando. Entendo, porque eu sempre falo sobre a importância de colocar uma fonte de tamanho grande, mas qual é o dilema? É que nós temos uma fonte com tamanho exagerado e aí nós não teremos essa subsequência, não é? Perceba aí que a gente vai mudar drasticamente aqui. Então a gente tem que escolher um tamanho que fique, digamos assim, regular. O tamanho que eu posso utilizar também em outros slides. O tamanho que eu acho que pode ficar bacana aqui seria o tamanho 40. Então vamos pensar aqui em 40, aí ó, um tamanho médio, né? Dá para leitura sem nenhum problema, de boa. Agora veja que nós entramos aqui na classificação dos adjetivos. Tá massa. O problema é que a gente tem muita informação no slide só, certo? E você construiu duas caixas de texto. Você não precisa fazer isso. Se você quiser colocar em colunas, existe a opção de você colocar em colunas. Qual é a minha sugestão? Você tem adjetivo simples e adjetivo composto. Faz um slide com adjetivo simples e adjetivo composto. O outro slide coloca adjetivo primitivo e adjetivo derivado. O outro slide coloca adjetivos pares e gentílicos. Mas então como é que eu faço para ficar lado a lado, sem utilizar duas caixas? Pronto, vamos excluir a caixa inteira logo. Excluímos a caixa. Aqui a gente vai e tira adjetivo primitivo. Ó, eu estou excluindo porque na verdade, né, tem um outro slide aqui desse material. Mas o ideal, na verdade, é você sempre duplicar, tá? Para você não perder o que você digitou, tá legal? Você duplica e vai trabalhando em cima da duplicação. Porque quando você for deletando o duplicado tem todas as informações que você precisa e assim é fazendo sucessivamente, tá legal? Mas aqui é só para te explicar. O que eu faço? Você clica aqui, ó, no pontilhado até ficar uma linha reta. E aqui você vem, ó, nessa parte, exatamente na página inicial, aqui onde tem duas colunas. Você apertou, pode escolher duas ou três colunas. Escolhi duas colunas. Pronto. Aqui você vai expandir, ó. Pode puxar pelo meio, não tem problema, na imagem não vai distorcer. Mas, Jonas, está ficando num lado só.
não tem problema. Coloca o cursor aqui em cima, no final aqui de exemplo, casa grande, coloca o cursor aqui, ó, que é onde você quer separar. E aí você dá Enter. Cada teclada no Enter, né? Cada premida dessa tecla vai fazer isso. Pronto, coloquei lado a lado que eu queria. E aqui eu posso separar um pouco mais, posso juntar um pouco mais, posso também regular aqui do jeito que eu desejar. Tá legal? Eu também posso fazer o seguinte, se tiver muita informação e eu não queira que ela se misture, eu posso marcar aqui e escolher jogar para o lado esquerdo. Aqui eu vou marcar, desculpa que meu mouse está meio estranho. Aqui eu marco e jogo para o lado direito. Tá vendo aqui, ó? Alinhar à direita, pronto. Aí vai ficar tudo organizadinho. Tá massa? Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Bem, essa questão de colocar tudo em maiúscula, já te falei, né? O que acontece? Fica muito violento o texto, né? Aquilo que a gente já aprendeu no cotidiano. A gente não manda mensagem com maiúscula, e maiúscula parece que você está gritando na internet. Então pensa que fica gritando aos olhos da gente. A gente acaba assim, muita condição de envolvimento com o que está sendo apresentado quando você tem muitas maiúsculas assim. Porque a maiúscula tem um papel. Qual papel? Destaque. Se eu destacar tudo, não fica claro, né, o que é título, o que não é título, embora esteja em negrito, você colocou em negrito. Mas essa fonte, por exemplo, né, é a Bscript, o negrito dela eu não gosto muito, porque tipo a letra T, ela deixa a haste do T mais fina, fica meio estranho, não é? Quando você joga no negrito essa fonte. Então a gente pode ter, nós temos opções melhores para as fontes aqui, tá legal? Da mesma forma aqui também, você colocou, qual o problema que eu senti aqui? É que os efeitos, eles estão demorando muito a acontecer, né? O que a gente pode fazer é diminuir o tempo do efeito, certo? Deixa eu ver se você usou animação. Painel de animação. Não foi animação, né? Foi só a imagem. Então, na verdade, deve ser a transição. A transição está ocupando muito tempo. Deixa eu ver que transição é essa. Aí, ó, a transição está ocupando 2 segundos, entendeu? Aí não é vantagem para a gente, porque demora para você mostrar o que você queria. O que eu posso fazer é diminuir a transição, certo? Jonas, mas tem que fazer isso em cada um? Não tem que fazer em cada um, não. Vamos só fazer isso aqui, ó. Você vai clicar, eu teria que te mostrar no teclado, mas depois eu te mostro como é que você faz isso, como é que você marca um por um. Você clicou primeiro, você vai apertar aquela tecla que a gente usa para colocar maiúsculas, certo? Você aperta aquela tecla e você aperta a tecla que tem as setinhas para a esquerda, para a direita, a setinha para baixo. E aí você vai marcando quantos você desejar. Observe só o que vai acontecer. A duração eu quero que seja menor, certo? Vamos botar uma duração aqui de 0,25. Tá ótimo. Olha o que vai acontecer com o efeito. Que estava demorando um pouquinho para mostrar. Próximo slide. Pronto. Vamos lá. Ó, percebeu como fica mais rápido? Pronto. Porque com a transição lenta, aí você dá um clique e aquele negócio vai demorando para mostrar, vai ficando um pouco angustiante, né? Então é uma dica que a gente pode fazer, certo? Aí tem aqui locução adjetiva, o uso de 2 ou mais palavras, geralmente preposição, mais substantivo e tal. Aqui é o mesmo problema. A gente tem muita informação no slide, né? E um detalhe, deixa eu colocar no ponto aqui, aquele tamanho também de fonte que ficou um pouco exagerado em relação às outras fontes e, né? Acaba ficando um pouco estranho. Então a gente pode melhorar isso aqui. Aí você percebe, lá no outro você usou maiúscula, aqui já usou minúscula, né? Então assim, perdemos um pouco também da uniformidade. Aqui também é aquela fonte, né, com tamanho maior, a gente não está precisando dela. Aqui tudo em maiúscula, você consegue perceber que fica bem gritante, né? Fica bem pá, pá, pá. Aí dá pra gente poder alterar isso aí. Dá pra gente poder, é um cacófago, é feio demais isso. Dá pra gente poder, é horrível, me perdoe por isso. É possível que nós alteremos isso, melhor falar assim. Aqui acontece a mesma coisa com os efeitos, né? A gente pode diminuir também o tempo, tá certo?
E entramos em exercícios, em adjetivo, numeral. Coloquei adjetivos e numerais, né? Vamos colocar assim, adjetivos e numerais. Ok, e aqui, obrigado pela atenção. A gente não usa mais esse negócio de obrigado pela atenção, viu? Os criadores de slide mais contemporâneos não usam mais isso não, tá certo? Muito bem. Tendo feito isso, era o que eu queria te mostrar, eu acho que aqui... Ah, sim, tem isso não podia esquecer disso, peraí, vai ficar mais fácil. Aqui no exercício. Nós pegamos o exercício. Olha só. Adjetivo e tal. Questão 1. Chegou a resposta e tal. Numeral. Questão 1. Questão 1. Olha lá. Acho que eu abri um slide diferente seu. Tem outro slide seu com mais exemplos. Mas o que eu percebi, na verdade, é que... outro slide estava... Acho que tem mais... Com certeza, tem outro slide seu que tem mais exercício. O que eu senti é que entre os exercícios foi quebrada aquela uniformidade. Ficou um título mais abaixo, outro mais acima, sabe? E dá para a gente resolver essas coisas todas. Bem, era isso que eu queria te mostrar. E agora, sobre o seu slide, tá certo? Vou te mostrar a reformulação que eu fiz no seu slide. Não é sempre que eu faço isso, mas quando eu vejo alguém que se dedicou tanto como vocês, né? Sempre procurando fazer o melhor, isso me inspira também a ajudar no que for necessário. Então o slide é esse daqui. É o seu slide, tá? Mas eu vou explicar porque eu fiz algumas alterações nele aqui. Começa com a luz estrela. Sei que ela está um pouco assustadora aqui nessa imagem, mas o tema que eu peguei para vocês, como só tem mulher na equipe, o tema que eu peguei foi heroísmo, entendeu? Heroísmo, protagonismo feminino a partir de heroínas do mundo dos comics, dos quadrinhos, né? E agora também das séries televisivas e filmes, etc. Então, quando você vai para frente, olha o que acontece. Aparece a imagem dela ao fundo e adjetivo e numeral, certo? Aí nós já começamos com a Mulher Maravilha. Em vez de ser vamos ver, coloquei sumário, fica mais profissional. E aí você coloca, observe a sequência. Mudei a fonte também. Qual fonte estou utilizando aí? Esqueci o nome dessa fonte, mas depois você vai ter acesso quando você abrir o slide em casa, tá certo? Coloquei a imagem da Mulher Maravilha um pouco à frente, que dá essa sensação de realidade, como se ela estivesse interagindo, né? Ou de certa forma protegendo ali o conteúdo. Está olhando ali com cara de poucos amigos, né? E mostrando a bravura. E esse fundo negro eu coloquei para dar uma conexão com o cinema. Da mesma forma, o próximo slide dá essa conexão com o cinema. Eu procurei utilizar a fonte 40 a partir daqui. Aqui não, porque como tem muito conteúdo, não caberia a fonte 40, certo? Mas a maior parte das vezes eu utilizei a fonte 40 para o texto e a fonte 60 para o título. Essa fonte é uma fonte específica para quadrinhos, né? Então ela fica muito bacana aí, como título, dialogando com as imagens, dialogando com a presença das heroínas. Então estou utilizando uma fonte, somente essas duas fontes, durante o slide inteiro, certo? Classificação dos adjetivos, adjetivo simples, adjetivo composto. Lembra que eu falei que dá para você esquematizar e colocar, fazer o paralelo? Foi o que eu fiz aqui. Da mesma forma, adjetivo primitivo, né? E adjetivo derivado, da mesma maneira, tá? Se você quiser colocar, por exemplo, alternando aqui a aparição, né? Dá para fazer também, mas acho que aqui não atrapalha, porque vai ficar lado a lado mesmo. Adjetivos pares gentílicos. Aí ficou sozinho no slide, porque os dois são par um do outro. Esse aqui já não precisaria. Aí vamos para a classificação dos adjetivos contra a flexão de gênero, né? Talvez eu coloque um efeitozinho no título aqui para dar uma flutuada, né? Porque ficou um pouco seco assim essa transição.
A maioria dos adjetivos, aí conta a flexão. Percebeu que fiz uma alteração porque você colocou conta a flexão como título. Mas tem a flexão de gênero, que é masculino e feminino, de número, que é singular e plural. Aí fica já marcado para quem está vendo sua aula, né, o que você queria demonstrar, certo? O grau dos adjetivos vai seguir, mantenha, eu coloquei um personagem central ali. E aqui é o seguinte, ó, os exemplos, grau comparativo, grau superlativo. Fiz um pouco diferente. Como? Usei a animação apagar, porque ela dá uma sensação de que algo está sendo removido. Mas olha que bacana, né? Daiane é mais animada que Carla. E aí já apresenta, porque no seu texto, na sua aula original, você está destacando somente o adjetivo. Mas está falando sobre grau comparativo e grau superlativo. Então, o que é o grau comparativo de superioridade? Quando eu uso mais, né? Aí vem o adjetivo, que eu posso até grifar animada como adjetivo para deixar claro que é adjetivo, né? A comparativo de inferioridade, menos, aí vem o adjetivo que, né? Então ele é menos paciente que Ana é menos paciente que Stephanie. Mesma forma, comparativo de igualdade, vai ser o tão e o quanto. Então tem que ficar marcado isso para a pessoa saber qual a diferença entre esses elementos aí, entre esses graus, né? O grau superlativo absoluto e o grau superlativo relativo, que vai ser Vitória muito criativa e Lara é a mais educada da sala, beleza? Eu botei The Fantastic Four, que é o Quarteto Fantástico, que tem né, tem a sua Storm, né, que é uma mulher poderosa também dentro desse universo dos quadrinhos. Locução adjetiva é o uso de duas ou mais palavras, geralmente preposição substantiva, que cumprem a mesma função do adjetivo. Eu procurei colocar a fonte 40, até parece estar um pouquinho maior essa fonte, né? Mas eu acho que é a fonte 40 também, certo? Aqui não tem fonte 40, aliás, tem fonte 40 nos quadrinhos. Lembra que você colocou duas colunas, né? Aí eu achei interessante deixar o canto arredondado e variar a cor também, dar uma gradação na cor, relacionando com as cores que vocês tinham pensado dentro do azul, né? Entre o azul e o azul esverdeado, né? E o verde tem né? Existe uma paleta cromática interessante. Aí, ó, joguei coisa de cinema, né? Conceito numeral. Lá estava aquela imagem escura, né? Foi o conceito adjetivo, e essa imagem, né, com esse fundo escuro é o conceito de numeral, certo? Classificação dos numerais. Aquele efeito que vocês queriam saber como fazia, é só utilizar o transformar, né? Que vai gerar esse efeito aqui, ó. E aí você tem os cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Você clicou, aparece o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Aí vem aquela questão lá que você já tinha utilizado, né? Aí, ó. Cada vez que a gente clica, a imagem vai ficando mais definida, né, da Viúva Negra, certo? Aqui já é a Mulher Maravilha, você clicou, ela vai saindo de um preto e branco para entrar no último colorido. Trazer esse, porque eu não coloquei todo, porque é muito cansativo ficar vendo esse brilho o tempo todo. Então, o bacana seria fazer um gradual para fechar com esse brilho e partir para o próximo slide sem cansar a visão de ninguém. Exercícios. Aí foi aquilo que eu falei antes, né? Eu peguei um slide diferente que você tinha encaminhado. Então tá aqui, ó, questão 1, certo? Vem a resposta. Aí depois você confirma se a resposta está marcada correta, viu? Eu, na pressa eu posso ter marcado de forma equivocada, certo? Eu tentei manter o quê? A uniformidade. Estou usando, né, as mesmas fontes, utilizando as mesmas cores ali para manter isso. O slide da resposta fica em branco. Numeral agora. O slide da resposta vai ficando em branco. E o grupo, essa parte ficou massa demais, velho. Muito, muito massa. Olha que legal isso aqui. Ana Carolina, Lara Fabian, Lara Caroline, Maria Carla, Milena, Nayane, Stephanie e Vitória Dias. Cada uma heroína. Ficou massa? É isso aí. Espero que tenha ficado claro. Poder ajudar aí é meu prazer, viu? E vendo vocês estão dedicadas aí para fazer o melhor, tenho certeza que vocês vão me superar logo, 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 viu? Não vai demorar não.